Olá pessoal, tudo bem? Professor Tony na área. A gente vai falar sobre aquela avaliaçãozinha que foi feita, né, que muita gente tinha dúvida, né? Então, essa videoaula ela se destina para resolver aquela avaliação. Então, vou trazer ela resolvida passo a passo, né, todas as questões, todos os itens de cada questão, para que vocês possam estar compreendendo, né, uma vez mais, tendo mais uma oportunidade, né, para estar entendendo esse assunto vetores, que, como eu falei, não é um assunto difícil, mas que exige certo grau de atenção, né? Então, tem alguns detalhes que devem ser seguidos, e eu espero que ao final dessa aula todos vocês estejam compreendendo um pouco mais do que iniciaram, certo? Então, mais uma vez, eu espero que vocês estejam muito bem, né, nesta quarentena que está sendo imposta para todos e é uma quarentena necessária, né, para que nós possamos sair com saúde ao final desse evento. Né? Essa pandemia é um evento, né? É um evento desagradável, mas que nós passamos da melhor maneira possível, né, essa etapa das nossas vidas. Então, resolução da avaliação para vocês aí, tá? Então vamos começar. Bom, primeira questão, então ela fornece três vetores, o vetor A, o vetor B e o vetor C. Como vocês podem ver, eles têm orientações diferentes, né? O vetor A, ele é vertical, sentido para cima, o vetor B tem direção horizontal, sentido para a direita, e o vetor C, ele é diagonal, né? Tem uma orientação de cima para baixo, vamos dizer assim, mas ele tem uma direção dele é diagonal, né? Então ele não é nem igual ao vetor A nem o vetor B, ele não tem as mesmas direções desses dois vetores, tá? O que a questão nos passa? Diz assim, ó, dados os vetores A, B e C, determine o módulo dos seguintes vetores resultantes e os represente graficamente. E deu uma observação, ó, cada quadrado vale uma unidade. Bom, o que ele está querendo aqui? Ó? Ele forneceu três vetores, né, o vetor A, o vetor B e o vetor C, e ele vai fazer operações com esses vetores. Vai pedir para que vocês determinem o módulo dos vetores resultantes e desenhem esses vetores. Né? Representar graficamente é desenhar o vetor. Tá? Então, o primeiro item, que é o item A, fala assim, ó, eu quero que o vetor resultante, né, ele venha da operação B mais B. Então, eu tenho que somar duas vezes o vetor B. Quem é o vetor B? Este carinha aqui, ó, tá? É um carinha aqui. Qual é o tamanho dele? Tem 1, 2, 3, 4 unidades, tá? Então, ele ocupa 4 quadradinhos e ele tem 4 unidades. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, é desenhar o vetor B. Desenhe o primeiro vetor B, né? Ó, aqui tem um detalhe, né? Eu tenho que respeitar o tamanho do meu vetor B. Se ele tem 4 unidades, eu tenho que representá-lo novamente aqui com 4 unidades. Ó. 1, 2, 3, 4 unidades. Também não posso mudar a direção e o sentido dele, ou seja, ele é horizontal, eu tenho que desenhar ele horizontal. Ele é para a direita, tem que desenhar para a direita, tá? Respeitar sentido, direção e módulo, tá? Que é o tamanho dele. Bom, já desenhei o meu primeiro vetor B, agora eu tenho que somar com ele de novo. Ó. Então, no final deste primeiro vetor, eu vou desenhar novamente o vetor B. Igualzinho, com 4 unidades. Então, eu vou ficar com o vetor B mais o vetor B. Qual é a resultante disso aqui? Resultante disso aqui é um vetor que parte da origem do primeiro vetor e chega até a extremidade do último vetor. Isso aqui. Ó. Então, o meu vetor resultante é este vetor aqui, certo? Como vocês podem observar, qual o tamanho deste vetor resultante aqui? Ó? Eu poderia simplesmente usar os meus quadradinhos aqui. Né? Eu poderia contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu sei que o vetor resultante tem 8 unidades. Mas eu também sei que como eles formam um ângulo de 0 graus, como é que eu calculo, né, a resultante de dois vetores que formam entre si 0 graus? Se não lembra, dá uma olhada lá na material de vocês, senão a gente, né, relembra aqui. Ó. Eu simplesmente somo os seus módulos, certo? Então, o vetor resultante é a soma dos módulos, soma direta. Qual é o módulo de B? 4. Qual é o módulo de B? 4. Então, o vetor resultante é 4 mais 4, que vai fechar 8 unidades. E acabou a questão 1A, certo? Vamos para a próxima. A segunda questão, o item B, né, ela pede então a soma do vetor A com o vetor B. Vamos lá para a nossa gradezinha então. O vetor A, quem é o vetor A? É este vetor aqui, ó, que tem direção vertical,
sentido para cima e tem tamanho 3 unidades, tá? Então, vou desenhar ele aqui, ó. Vetor A, direção, né, vertical, sentido para cima, 3 unidades. E agora vamos desenhar o vetor B. Eu vou utilizar a regra do polígono, tá? Porque ela é a mais fácil quando a gente tem essa grade que nos auxilia aqui, tá? Então, como é que é a regra do polígono? Ela nos diz que ao final do primeiro vetor desenhado, eu tenho que posicionar o próximo vetor. Quem é o próximo vetor? Vetor B. Então, eu pego o vetor B e posiciono aqui, ó. Pronto, tá? Então, A mais B, tá? Pronto. Agora eu desenho o vetor resultante. Como é que eu desenho o vetor resultante? O vetor resultante ele é um vetor que vai partir da origem do primeiro vetor, ou seja, da origem do A aqui, e vai até o final do último vetor colocado, que no caso foi o B, né? Então vai ser isso aqui, ó. Observem, ó, que o vetor resultante tem seta, tá, pessoal? Tem gente que não está desenhando a setinha, essa setinha aqui, ó, ela é importante, porque ela é que dá, né, o sentido do vetor, tá? Então, o meu vetor resultante está aqui. Beleza, representei graficamente. Agora, como é que eu determino o módulo desse cara aqui, ó? Bom, primeira coisa eu tenho que analisar é que como é que está a disposição desses vetores? Eles formam entre si um ângulo de 90 graus. Ó, eles são perpendiculares entre si. E quando eles são perpendiculares entre si, eu sei somar eles, né? E é a regrinha, né, para ângulos de 90 graus. Ah, eu não lembro, professor. Então, chega aí, ó. Como é que eu faço? Eu utilizo Pitágoras, né? Aqui já está tá um passo, né, depois, né, mas tem aqui r ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, eu tiro a raiz do r, né, e fica isto aqui, ó, raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. É esta equaçãozinha aqui que eu utilizo para determinar o módulo do vetor resultante quando eu tenho dois vetores que formam entre si 90 graus, tá? Então, onde a ao quadrado aqui ó, é o módulo do vetor A. B ao quadrado é o módulo do vetor B. Quem é o módulo de A? É o tamanho de A, que é 3. Quem é B? É o módulo do vetor B, que é 4. Tá? Então, substituindo os valores, ó, 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16 vai dar raiz de 25. Como eu falei para vocês que o módulo é sempre um número positivo, então eu não vou colocar mais ou menos 5, é simplesmente 5. Então a resposta é 5 unidades. Tá? Então o módulo do vetor resultante é 5 unidades. E aqui está ele desenhado. Questão 2, fechada. Item C, né, da questão 1. Tá? Então agora o próximo passo é achar o vetor resultante, que é C mais A mais B. Então vamos lá. Primeira coisa, então, quem é o vetor C? Este camarada aqui, ó. Ele tem ele ocupa 3 quadradinhos aqui e 2 quadrados assim, ó, certo? Então vamos desenhar ele aqui, ó. Ele vai ocupar 3 quadradinhos aqui, né, na vertical e 2 quadrados na horizontal. Tá desenhado corretamente. Agora, no final do vetor C, eu vou colocar que vetor? O seguinte, ó, que é o vetor B. Então, aqui eu vou colocar o meu vetor B, ó, tá? Respeitando as dimensões e as orientações do vetor B. O vetor B está aqui, o vetor B está aqui. O próximo agora é colocar o vetor A. Quem é o vetor A? Este camarada aqui, ó. Então, vamos passar ele para cá. Pronto. Ó. Então, aqui eu tenho o meu vetor resultante é C mais B mais A, certo? Utilizando a regra do polígono. Como é que eu acho o vetor resultante? Como é que eu desenho ele? O vetor resultante é um vetor que parte do primeiro vetor, ou seja, parte do C aqui, né? Da origem do vetor C, e chega até a extremidade do último vetor posicionado, que no caso é o A. Então, aqui está o meu vetor resultante. Ó. Simples como tirar doce de criança. Né? Desenhei o meu vetor resultante. Qual é o tamanho dele? Olha, meu amigo, isso aqui não precisa nem calcular, tá? Você simplesmente conta os quadradinhos. Ó. Quantos quadrados ele ocupa? 1, 2. Então, eu posso dizer para vocês que, usando a regra do polígono, podemos ver que o vetor resultante tem módulo igual a 2. É só isso, não tem mais nada. Aqui acabou. Você coloca ali 2 unidades, por quê? Porque você contou 2 quadradinhos aqui. Ó. Não tem mistério, tá, pessoal?
Tem gente que estava querendo colocar equação, fórmula, e não precisa nada disso. É simples assim, tá? Beleza, questão 2. Utilizando a regra do polígono, represente o vetor resultante, que é x mais y mais w menos z. E aí eu joguei um monte de vetor aqui, ó. X está aqui, o y está aqui, o w está aqui, o z está aqui. Cada qual com a sua orientação, né, e sentido específico. E eu quero que me deem o vetor resultante da soma, né, nesta ordem aqui, ó, tá? Que só tem um detalhe que a gente vai discutir quando chegar o momento. Então, eu representei aqui novamente a nossa grade. Primeiro vetor que eu tenho que somar, então, ó, primeiro vetor da soma quem é? O x. Então, vamos desenhar o x aqui, ó. Eu trago o x para cá e desenho ele aqui, respeitando o tamanho do vetor x, né? Ele ocupa 4, né, bloquinhos na vertical e 2 na horizontal. Ó. Então, 4, 2, está desenhado certinho. Agora, o próximo passo é somar quem? O y. Quem é o y? Este aqui. Ó. Então, eu vou posicionar o y no final do vetor x. Pronto. Já desenhei o meu vetor y aqui, ó, respeitando, né, o tamanho dele e a sua orientação. O próximo agora a ser desenhado é quem? Vetor w. Então, eu vou desenhar o vetor w aonde? No final do vetor y. Tá vendo? Aqui, ó, vetor w. E o último passo, como eu falei para vocês, que aqui precisa atenção, é que ele quer o menos z. Ele quer o vetor menos z. Quem é o vetor menos z, camarada? É o oposto deste aqui, ó. Por quê? Porque este aqui é o z. Eu quero o menos z. Como é que eu acho o oposto de um vetor? Simplesmente mudo o sentido dele, né? Então, se o meu vetor z está para baixo, o meu vetor menos z vai estar para cima aqui, ó. Pronto. Só isso. Né? Ele ocupa 4 quadrados, né, para baixo. Aqui vai ocupar 4 quadrados para cima. Então, eu acabei, né, de posicionar os meus vetores. Ó, x, y, w e menos z. Qual é o vetor resultante? O vetor resultante, né, é um vetor que parte da origem do primeiro vetor e chega à extremidade do último vetor. Este aqui é o meu vetor resultante. E acabou a brincadeira. Pronto. Viu? Se eu quisesse perguntar para vocês qual é o módulo deles, não precisava chorar. É só contar os quadradinhos. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, o módulo do vetor resultante é 4. Mesmo que eu não tenha calculado o módulo de x, o módulo de y, o módulo de w e o módulo de menos z. Eu não precisei calcular. Mas eu poderia, utilizando esta malha aqui que eu forneci para vocês, né, calcular ou determinar, né, o tamanho do meu vetor resultante. Professor, para que eu faço isso? Aqui, meus camaradas, é só para vocês treinarem a operação, tá? Como eu utilizo, né, a regra do polígono. Simples. Então, é só você posicionar um vetor, né? O próximo vetor, ele sempre parte, né, da ponta da extremidade do vetor que o antecedeu, tá? É isso aqui. E a questão está feita. É só isso mesmo, tá? Não se apavore. Bom, vamos agora para a segunda parte da prova, né, que é para determinar as componentes vetoriais. Então, você vai ter que decompor, né, vetores, né, as componentes de vetores, e vai ter que achar o módulo de cada componente. Beleza? Então, a questão 3 nos fala assim, ó, determine as componentes dos seguintes vetores. Então, o item A eles nos fornece o vetor A. O vetor A que tem módulo 80, né? E aqui é fornecido o cosseno de 30 e o seno de 30. Por quê? Porque ele forneceu um ângulo aqui, ó, de 30 graus. Esse ângulo de 30 graus é com, né, o eixo x, certo? Então, como é que eu faço para determinar as componentes vetoriais? Primeiro eu tenho que desenhar elas e depois eu tenho que calcular o módulo de cada uma. Então, eu fiz aqui uma nova representação, né, deste nosso vetor, seguindo aqui também com os seus eixos, né, porque eu vou desenhar agora suas componentes vetoriais. Primeira coisa que eu faço, vamos desenhar a componente vetorial, né, AX. Quem é a componente AX? Como é que eu faço? Eu pego a ponta do vetor A e traço, né, uma reta perpendicular ao eixo X. Assim, ó. Perpendicular ao eixo X. Por quê? Porque ela forma um ângulo de 90 graus com esse eixo aqui. Ó, tá? E isso vai me delimitar o tamanho do vetor AX, da componente AX. Ó. O vetor que sai daqui e chega até onde eu delimitei ali. Ó. Não esqueçam de desenhar as setinhas aqui. Ó. Muita gente está esquecendo disso aqui. Ó. Não esquece, tá? E aqui eu desenho meu vetor AX.
Como é que eu desenho a componente AY? Eu parto da ponta do vetor A, desenho uma reta perpendicular ao eixo Y, ó, e que vai me delimitar o tamanho do meu vetor AY. Pronto, eu já desenhei, o AX e o AY já estão desenhados. Acabou, é isso. Agora eu só tenho que achar o tamanho de AX e o tamanho de AY. E aqui, professor, como é que eu sei se é seno ou cosseno? Aquela dica que eu passei para vocês lá. Ó. Componente AX. Quem é que está mais próximo do ângulo fornecido? Ó? Quem é que está colado no ângulo fornecido? É o AX. Né? Então, o AX ele é com um ângulo, ó, cosseno. Cosseno, tá? Então, quem está com um ângulo é o cosseno. Tá? Isso aí é processo mnemônico para vocês possam decorar. Certo? Então, agora é só colocar. O AX vai ser quem? Vai ser o A, que é o tamanho do vetor A, o módulo, vezes o cosseno de 30. Então, o AX, quem é o A? O módulo de A é 80. Cosseno de 30, 0,8. 80 vezes 0,8 dá 64 unidades. Acabou. A Y vai ser com seno, né? Então, ó, vai ser A vezes seno de 30. Onde A é o módulo do vetor A e o seno de 30 foi fornecido, 0,5. Então, é só substituir os valores. A Y vai ser 80 vezes 0,5. Multiplicando isso, vai resultar em 40 unidades. Acabou. É só isso. Tá? Item B da questão número 3. Que foi fornecido um vetor V e ele forma um ângulo de 55 graus com o eixo X. O eixo X é este que está aqui embaixo. Tá? Vamos reproduzir o nosso esqueminha aqui do lado novamente. Vamos desenhar então as componentes Vx e Vy, onde Vx é a componente, né, a projeção do vetor V no eixo X, e Vy é a projeção do eixo V no eixo Y, do vetor V no eixo Y. Então vamos lá. Como é que eu faço? Novamente, ó, pego a ponta do vetor V e desenho uma reta perpendicular ao eixo X, perpendicular 90 graus. Né? E aqui delimita então o meu vetor Vx. Este aqui é o meu vetor Vx. Vy, pego a ponta do vetor V, traço uma reta, né, perpendicular ao eixo Y, isso delimita, né, o meu Vy. Tá? Então, eu já desenhei o Vx, desenhei o Vy, estão desenhados. Qual é o tamanho, qual é o módulo desses vetores, dessas componentes? Né? Vamos olhar aqui, ó. Vx é a componente que está colada no ângulo, né? Então, o Vx ele está com o ângulo, então ele é cosseno. Vy está sem o ângulo, então ele é seno. Então, vamos lá. Ó. Vx quem é? É o V vezes cosseno do ângulo, que é 55 graus, que foi fornecido. Quem é o V? V é 200. Né? E o cosseno de 55 está lá em cima. Ó. Cosseno de 55, 0,57. Então, substituindo os valores, 200 vezes 0,57 dá 114. Vx encontrado. Vy é V vezes seno de 55 graus. Quem é o seno de 55 graus? Está lá em cima, ó, fornecido, 0,82. Então é só substituir aqui. Ó. Vy vai ser V, que é o módulo, né, do vetor V, que é 200, vezes 0,82. Fazendo esta multiplicação, vamos resultar em 164 unidades. Pessoal, acabou a prova. É isso, é essa avaliação, tá? Então, fechamos a nossa avaliação. Eu tentei ser o mais detalhado possível para vocês, né? Espero que eu tenha contribuído com o entendimento de vocês. Qualquer dúvida que ainda restar, por favor, né, coloquem no chat ali que a gente vai estar aqui para fazer um novo vídeo para estar resolvendo essas dúvidas, tá ok? Então, agradeço a atenção de vocês e até a próxima.